palavra de hoje é... Não, agora com fé. Você se lembra? Você se lembra? Quando nós estávamos aqui domingo passado, pelo menos na minha casa, eu saí daqui tão feliz, querido, tão revigorada pela palavra, pelo louvor, foi tão lindo, pelas ovelhas que estavam sumidas e reapareceram. Mas você se lembra quem eram essas ovelhas? Que há tempo a gente não via? Você se lembra qual foi a palavra liberada? Você se lembra do ambiente que o Senhor gerou no nosso meio? Alguns eu olhei e estavam tão comovidos, outros estavam chorando mesmo, porque quando a presença chega é assim, move no nosso interior. Eu quero na manhã de hoje, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, lutar contra esse desbotamento rápido. É algo que a gente escuta, ouve, chora, mas rapidamente é tirado, desbota, some da nossa mente. É uma amnésia espiritual, há um roubo que logo nos alcança e tira o que nós vamos precisar para o nosso dia a dia. Rouba o que você vai precisar para o seu dia a dia. Nós não viemos para uma reunião de amigos, nós viemos buscar resposta. Nós não viemos aqui porque não tinha nada que fazer, né, minha grávida? Nós viemos buscar resposta, ter a vida modificada, transformada. O quanto você reteve na tua memória aquilo que lhe foi entregue? O quanto que você reteu? O quanto você foi motivado a fazer, a tomar atitude diferente? O quanto mudou, o quanto converteu o teu coração? A palavra que você tem recebido. Marcos 4, de 1 a 25. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, escutem. Certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio do espinho, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso, nada produziram. Mas as sementes que caíram em boa terra brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazerem perguntas a Jesus sobre as parábolas. Jesus disse a eles: a vocês Deus mostra o segredo do teu reino. Mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutam e não entendam. Senão eles se voltariam para Deus, e Ele os perdoaria. Então Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras coisas? E continuou: o semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como a semente que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem,
Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada do coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria, mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem, porque ela não criou raízes nela. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ainda outras são parecidas com a semente que foram semeada no meio dos espinhos. Ela ouve a mensagem, mas quando aparecem as preocupações desse mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, essas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como a semente que foram semeadas em boa terra, diga eu. Diga agora com fé, eu. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 30, outras 60 e outras 100 vezes mais do que foi semeado. Jesus continuou. Por acaso alguém acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio, pois tudo o que está escondido será descoberto, e tudo o que está em segredo será conhecido. Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Disse também, cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros. E com mais dureza ainda. Quem tem, receberá mais, mas quem não tem, até o pouco lhe será tirado dele. É sério, né, queridos? Sério aquilo que ouço, sério aquilo que retenho. O agricultor saiu para semear hoje. Como é que está a terra aí? Que tipo de solo ele vai encontrar em você? Ele saiu para semear. O agricultor, ele planta semente ao levar a palavra de Deus aos outros. Nós estamos plantando a semente nesse momento. Eu aqui, você aí, recebendo. Pessoas que estão em casa nos assistindo também recebendo. Nós estamos plantando a semente nesse momento e lançando para todo mundo nesse exato momento. Quando você entra na internet e está lá o culto, para onde vai? Nós não sabemos. Mas a semente está sendo lançada, está sendo lançada. A semente que caiu na trilha, no caminho, representa aqueles que ouvem a mensagem. Eu e você. Já ouvimos, né? Eu ouvi umas 2 semanas. Nossa, mas como você fala igualzinho o pastor lá da tua igreja, lá da sede. É a minha fonte, né, querido? É a minha fonte. Isso aí não é idolatrar homem, não. Querendo ou não, a gente fica parecido. Querendo ou não, vocês ficam parecidos comigo, com a Ladi. Por quê? Porque é a fonte que vocês recebem e bebem. Por isso a fonte tem que estar limpa. Porque senão a gente vai entregar água suja. Por isso a fonte dele tem que estar limpa, senão ele vai me entregar água suja. E quando a gente bebe da mesma fonte, a gente vai ficando parecido. A gente vai falando igual, sem querer, sem perceber isso. Alguém falou isso para mim, alguém de fora. E ouve ele e falou assim, mas ouvindo você também eu acho tanta coisa. Falei, é verdade, porque eu ouço há tantos anos. Mas nós devemos nos lembrar que Satanás trabalha para levar cada semente. Você não ser parecido com ninguém, não tem identidade nenhuma. Porque você pode até receber, ouvir a palavra, mas se ela não entra, se ela não te transforma, daqui a pouco o vento bate e leva com muita facilidade. Eu não tenho identidade, eu não me pareço com ninguém que serve a Cristo. Ah, não, eu nem concordo com tudo. Você não precisa concordar com tudo, você só precisa concordar com Ele. E pegar a boa semente, aquilo que é bom, e lançar sobre a vida de outros.
Em Marcos 4, 14 a 15, diz o seguinte: o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo-a ouvido, vem logo quem? Satanás. E tira a palavra que foi semeada do seu coração. Por isso você precisa vigiar. Vigia aquilo que você está pensando. Porque você pode estar aqui dentro e não está aqui dentro. Pastor, a preocupação aqui, amanhã já é segunda, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso resolver aquilo. Querido, não permita que nada roube a semente que você está recebendo para o seu dia a dia hoje. Você não veio passear, você não veio me ver. Eu vim buscar a minha resposta. E o que o Senhor tem para a minha vida hoje? O que Ele está falando? Eu preciso saber. Quando eu sair, eu preciso me lembrar da semente que recebi, que não foi em vão. Quando você entra e você cumprimenta as pessoas, eu gosto, a gente se abraça, a gente se cumprimenta, né? Os amigos da igreja no domingo. Mas vamos pensar no domingo passado, ou até hoje mesmo. Que dardos mentais ficou preso ao teu pensamento? Quando você vê, e Naira chegou. Quais são os dardos mentais que ficam sobre mim? E está com a blusa tal, a calça tal, não combinou com o seu sapato. Ou o meu coração se alegra, ela venceu, ela veio. Quais são os dardos mentais que ficam sobre a nossa mente? Mediante a tudo que se levanta, tudo trabalha para que você não esteja, tudo, o tempo todo, tudo que você vai fazer para o Senhor. Ah, pastora, quando eu venho na igreja é um peso, se você falar qualquer coisa, eu vou falar de Deus para fulana. Já se levanta já algo para te travar. Que isso, você falar quem é você, olha a tua vida. E eu estava pensando nisso, pensando no domingo passado para falar no domingo de hoje. E é tão bom quando a gente olha e fala assim, meu Deus, o Jairo chegou, a Gleice veio, o Alain, domingo passado tinha Rodrigo e a Lídia, e assim vai. Eu sempre me alegro com cada um de vocês quando chegam, quando passam por aquela porta. Pastora, por quê? A senhora quer ver a igreja cheia, é isso? Não é somente isso, querido. Não é somente. Mas principalmente para semear a palavra. Lançar a palavra. Por quê? Porque ela vai cair num coração de terra boa. Que será levada aonde eu não tenho acesso. Quando você recebe dessa palavra, você vai levar a lugares que eu não entro. É no teu trabalho, é na tua vida diária, é com uma conversa com um vizinho. Você leva a semente a qual você está recebendo. Você vai estar lá, você vai estar semeando a palavra que você recebeu. Por isso Satanás quer tomar, por isso ele quer roubar, por isso ele não quer que cresça. É por isso que ele quer te distrair a todo tempo. É por isso que a preocupação toma, porque se a semente não cai, você não cresce. Não tem nada a dizer. Você se lembra? Essa é a pergunta. Você se lembra? Você consegue se lembrar daqueles desafios que foram feitos aqui? Desafio de porta, desafio de luz, desafio, tudo nosso foi no desafio. Da água. Vamos colocar a porta, está frio. Vamos mudar o altar, é outro desafio. Tudo nosso é assim, você se lembra? Porque você participou, mas você se lembra disso? Você ainda consegue se alegrar quando você passa ali, a porta faz nhec. Glória a Deus, a gente não tinha porta, a friagem vinha. Daqui a pouco isso tudo aqui vai ser mudado, aí você vai falar, lembra, pastora, quando era tudo vermelho? Era estranho, né? Agora está muito mais bonito. Mas você faz parte. E você precisa se lembrar disso. Você não é mais um nesse lugar. Você se lembra de cada desafio pontuais, feito através desse altar. Você sentiu o teu coração arder, eu preciso trabalhar nisso. Eu também quero ver. E quando eu falava, gente, vamos botar a porta, você começou a ver a porta, é verdade. Então, já estou vendo a porta, que lindo. Aquele ensino, aquela palavra, aquele tema,
Aquele tema que você não teve dúvida, é o Senhor falando comigo. Você se lembra? Qual foi o tema? É o Senhor falando comigo. Quem estava na frente? Era o pastor, era a pastora, era alguém, era um convidado, alguém com a Bíblia na mão, mas você não ouviu a minha voz, você não ouviu a voz do pastor. Você ouviu o próprio Deus falando com você. Essa palavra, essa é para a minha vida. Era isso que eu precisava para romper. É nesse destino aí, ó, mostrando um destino. Ah, era pastor, era o pastor. Não, era o próprio Deus falando com você. Você se lembra desse momento? Quantas horas se passaram desde que você se assentou aí? Quantos dias se passaram? E você abriu os seus ouvidos, abriu os seus olhos espirituais, o seu coração para o bom conselho. E você recebeu e falou, é isso. Esse é o conselho para a minha vida. Sempre relevante, vindo da palavra de Deus. Às vezes eu gosto de usar muito exemplo, mas o meu exemplo talvez não mude a vida de você, da sua vida. Mas a palavra, a semente. Quantas vezes eu e você, dezenas de vezes, nos submetemos à palavra e ouvir a palavra. Ouvimos, nos alegramos, nos empolgamos, fazemos promessa a partir desse momento. Não, agora eu estou decidida. Tomamos consciência e antes de sair da porta somos roubados. Horas, dias depois, somos roubados. O ensino às vezes tem fumaça, queridos. Bate a fumaça. Enquanto o ensino é para nós uma fumaça, falo do ensino sem confronto. Eu pedi o pastor para pegar as minhas agendas, ele nem pegou. Ele pegou tudo errado. Mas eu tenho agendas no escritório de 1985. Eu tenho agendas no escritório de 2005. Que agendas são essas, pastora? Anotar todas as palavras que recebi. Porque eu não posso confiar na minha mente que eu vou guardar nada. Então, toda palavra, toda terça-feira nós temos reunião com o apóstolo, tudo que ele fala é anotado. E eu vejo que é um hábito do ministério. Porque às vezes a pessoa lá, o pastor lá da Itália, quando ele perde alguma coisa, eu sei que você anotou, passa para mim que eu sei que você anotou tudo. E eu anoto mesmo. Eu não posso confiar e eu não quero ser roubada. Porque quando a pressão vem, eu preciso lembrar da palavra que foi liberada sobre a minha vida. Eu preciso lembrar quem eu sou. E eu não posso confiar na minha mente, porque ela vai falhar. E para que eu não seja roubada, eu anoto, eu posso mostrar para vocês. 1985, eu recebi essa palavra. 2005, eu recebi tal palavra. Foi falado. Então, às vezes eu me sinto assim como eu, igual a você. Deus, eu queria tanto uma palavra. Fala comigo. Aí eu volto lá, em tudo que eu aprendi. Sento e começo a reler cada agenda daquela, cada anotação que eu fiz. Fica a dica, anote. Fica a dica. Aprendeu, falou com você, anota. Anota o dia, anota o que o Senhor falou naquele dia. Nosso principal objetivo, nosso principal incentivo, potencial transformado, vidas transformadas. É passar longe daquele mar cheio de neblina que eu não sei para onde eu estou indo. Queridos, anote, não perca nada, não seja roubado. Muitas vezes são geradas tanta frustração. Por quê? Porque é um confronto. Mesmo no confronto, você anota, hoje eu fui confrontada com isso. Hoje eu fui, olha, essa palavra doeu no meu coração. Essa palavra eu preciso tomar posse dela. Essa palavra, essa profecia, toma como profecia. Você se lembra do que o apóstolo falou? 10 horas, nós já esquecemos. Nós já esquecemos. O que é? Qual é a mesma do mês? Qual é o tema do mês? Aí, quando a gente coloca na tua casa, coloca no teu celular, você começa a se lembrar.
Porque nós não conseguimos nos agarrar. E são apoios, querido. Apoio para o meu dia a dia. Apoio para a minha vitória. Então, o que eu faço com a palavra? Eu agarro essa palavra. E eu vou precisar dela. Não vou ouvir aqui e esquecer amanhã. Eu me agarro a ela. E quando eu for orar, eu vou orar em cima da palavra que foi dita. O Senhor falou. Isso é fé. O Senhor me disse naquele domingo, de dia 30 de... Que mês que nós estamos? Março. O Senhor me disse no dia 30 de março. Eu recebi essa semente. E hoje eu estou vivendo outra coisa. A minha realidade não está batendo com aquilo que o Senhor falou a meu respeito. Mas se eu esquecer, eu vou buscar onde? Por isso Satanás rouba a palavra. Porque se você se esquecer, você volta para a tua luta diária, sem base nenhuma. Aí chega uma pessoa ao teu lado, precisando dessa palavra, dessa semente que você recebeu. Eu ouvi alguma coisa sobre isso, eu só não me lembro aonde está escrito. Eu só não me lembro muito bem do jeito que a pastora falou. Não é para copiar. Eu não copio o que o meu pastor fala. Eu tomo posse da palavra na minha vida. Se o Senhor está liberando, se vem da boca de Deus, eu quero viver. E com muita facilidade, sem esforço algum, nós nos agarramos a esse penhasco chamado vida diária. A gente se agarra nisso, nessa luta. Há uma luta entre a vida diária, a semente semeada e o roubo da semente. Tem luta aí. É a minha vida diária, é a semente semeada e o roubo dessa semente. Jesus ilustra isso tão bem em Marcos 4. Você se lembra que a gente acabou de ler? Você se lembra da leitura que acabamos de fazer? A semente é cuidadosamente semeada, mas ela é intencionalmente roubada. Facilmente roubada. No entanto, após a palavra de Deus ser ouvida, o inimigo entra nas nossas almas, o próprio Satanás vem e arrebata o relato bíblico que foi depositado no meu e no teu coração, não é verdade isso? Rapidamente. Antes que o bolo seja assado, antes que o bolo esfrie, ele já veio e lambeu a cobertura. Não foi nem assado ainda, nem esfriou ainda, ele já lambeu toda a cobertura. Antes de você usar a bicicleta nova, ele vem e esvazia o pneu. Já foi roubado. Entra vazio e sai mais vazio ainda. Por quê? Você foi roubado. Antes que o vestido novo, meninas, quando a gente compra aquele vestido novo, tão desejado, às vezes até caro, antes dele ser usado, o fio é puxado. Um fio puxado, a gente já fica assim, Não é verdade? O zíper estraga, assim é Satanás, roubando de cada um de nós. Antes de ligarmos o carro, vamos sair daqui por volta de 11h30, ele já roubou as nossas convicções. Nossos louvores que estávamos cantando às 10 horas da manhã, às 10h30, qual foi o louvor mesmo que nós cantamos hoje? Você se lembra? A gente não se lembra. Qual foi o louvor que nós cantamos? Qual foi o louvor que nós choramos? Qual foi o louvor que mexeu? Você vê que é tudo emoção. Isso mexeu comigo. Mas quando a gente pergunta qual foi o louvor que nós... Você sabe que eu não me lembro mais? Não é emoção, querido. Eu disse ao meu Deus. Eu cantei daqui para fora, não. Eu disse com a minha alma. Ninguém nunca mais tira, marcou o meu dia. Marcou o meu dia. Mas essa é uma estratégia do inferno. É uma estratégia do inferno. Você tem que se lembrar. Ele está nisso desde o dia que ele piscou para Eva. Ele piscou para Eva, acabou. Já roubou. Ele é o número 1 quando se trata em especialidade em roubo. É o número 1. Tudo que você não anota e confia apenas na sua memória, é difícil de se manter.
é muito difícil se manter. Tome posição sobre essa luta para vencer. Tome posição. Quando você passar naquela porta, cumprimente todo mundo, beija todo mundo, fale com todo mundo, afinal de contas, nós somos simpáticos, o nosso olhar é de sim, ninguém entra aqui com cara de não, a nossa cara é de sim, a gente cumprimenta, a gente se abraça, mas a consciência na tua mente, eu estou aqui para ouvir o Senhor. E toda palavrinha contrária, todo nhenhenhé, não é para esse lugar. Porque é um lugar de graça, de receber. É um lugar que eu não posso ser roubado, nem pelo meu pensamento, nem pela minha conversa, eu não posso ser roubado. Porque se eu não começar a prestar atenção nisso, se eu permitir esse roubo, eu começo a olhar e ver defeito em tudo. Está faltando ali está sujo, né? Não está boa. Você viu o vestido da irmã? Você viu o sapato? Você viu que ela está de roupa nova? Você viu que ela veio com o mesmo que veio no domingo passado? Já está sendo roubado, mas quando você entra determinado a ouvir o Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida, mente cativa ao Senhor. Se sua mente não é cativa ao Senhor, você já entra sendo roubado. Que hora que termina? Falta muito? Você já entra sendo roubado. Meu telefone não toca, querido. Fica desligado. Por quê? Porque você não entra numa audiência com o telefone ligado. Isso eu estou falando de pessoas. Perante um juiz, você não vai tocar. Se o telefone tocar, você fica... Agora eu lembrei que na nossa reunião de terça-feira, geralmente o pastor entra, mas ele está trabalhando. E aí o apóstolo está falando, a gente está anotando, está no meio da glória. Aí ele entra com coisa ligado, com o microfone ligado, aí está escutando, pá, pá, batendo no trabalho. Eu quase morro, pelo amor de Deus. Aí eu começo, desliga o telefone, fecha, 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 para não atrapalhar. Porque é o nosso momento de beber. É o nosso momento de receber boa semente. É o nosso momento. E qualquer coisa pode nos distrair, roubar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Uma palavra, e muda todo o nosso destino. Então, por que Satanás trabalha tanto? Para que você não se lembre. Para que a semente caia, mas não venha produzir. Porque se ela começar a produzir, não vai ficar só na sua vida. Outros vão receber de você. Outros vão beber da palavra que foi dita. Por isso, presta atenção na palavra que está sendo ensinada, que está sendo dita. Não é porque é a pastora, porque é o pastor, porque é um visitante. Não. É a palavra para a minha vida, que me dá discernimento. Urgência na tua casa. Pastor, eu estou com urgência. Como é que eu posso desligar meu telefone? Pelo amor de Deus. Pastor, eu trabalho domingo. Se você vendeu o seu domingo, se você assinou lá, trabalha domingo, sim, trabalho domingo. Você vendeu o teu domingo. É com você. Mas muitas pessoas já passaram isso aqui, inclusive a Patrícia me falou isso um dia. Eu guardei isso que a Patrícia me falou. Pastor, eu estava no culto. E a patroa estava me ligando direto. Direto. Vem trabalhar, mas é meu dia de folga. Vem trabalhar. E aí sim você precisa se posicionar. Não. Não negocie o tempo que você tem com Deus. Porque é muito fácil a gente falar assim, Satanás rouba, e rouba mesmo. Já falei, é expert no roubo. Mas muitas das vezes a gente mesmo que entrega. Você ganha muito mais em estratégia. Você ganha muito mais em sabedoria, ouvindo a palavra do Senhor. Você tem muito mais discernimento, ouvindo a palavra do Senhor. Mas, pastor, se eu trabalhar, eu ganho 20. Eu ganho 30. O que você faz com 20 e com 30? Não negocie. Ensine outros. Não adianta ligar, porque ela não vai negociar. Ensine a outros a importância que o Senhor tem para a tua vida. Senão, quando você falar, você nem tem crédito. Qualquer 10 reais que eu te dou, você deixa de ir, está aqui comigo. 10 reais, voltei agora.
né? Menos ainda, menos de 10 euros, menos ainda. Não negocie esse tempo de Deus. Não negocie. E ensine outros também que é o teu tempo com Deus. Você vai ganhar muito mais respeito, pode ter certeza. Ouvidos espirituais, olhos espirituais, é o que a gente recebe aqui. Assim eu ouço, às vezes eu não digo coisas que você ouve. Às vezes eu não mostro nada, mas você vê. Não, mas a senhora ensinou, a senhora falou e eu fico com um cara assim, eu? Lembra aquele dia que a senhora deu aquela palavra? Lembra aquele dia? Eu? É Deus falando contigo, querido. Por isso aprenda a anotar. Aprenda a anotar. Palavra, frase, aprenda a anotar. E não se distraia com nada. Não se distraia. Aceita, mergulha em Deus no momento que você está aqui. Olha o que eu li no jornal. Um fã de basquete estava no aeroporto, aguardando a chegada dos jogadores. Isso é uma coluna de jornal que eu li. Após uma grande vitória. E ele estava tentando vender alguns ingressos para o próximo jogo. Quer dizer, os jogadores venceram, ia chegar no aeroporto, já chegou um cambista, falou, eles vão estar aqui e eu vou vender para o próximo jogo. Olha que estratégia, né? Ele estava tentando vender alguns ingressos para o próximo jogo, por 150 euros cada. Enquanto ele se exprimia no meio da multidão, ele localizou um homem bem vestido que ouviu a tua oferta. O homem se aproximou e disse, quanto? Perguntou o cavaleiro. 150. Respondeu o cambista, bem baixinho, nem um centavo a menos. Você percebe que está falando com um policial à paisana? O bem vestido falou para ele, você está percebendo que você está falando com um policial à paisana? O homem perguntou ao cambista. Que de pronto ele respondeu, vou te entregar, cara, eu vou te entregar, calma. De repente o vendedor começou a recuar. Ele falou sobre quão grande era a sua família, como aquela família dependia dele, como ele nunca mais faria isso. Olhando para todos os lados, o homem bem vestido disse, só me entrega os ingressos e estamos quites. Agora saia daqui, é melhor nunca mais ver você nesse lugar. Mas o pior não foi isso, o pior ainda estava por vir. O homem bem vestido, de boa aparência, não era nenhum oficial. Apenas um sujeito de raciocínio rápido, que usou um pouco de esperteza para conseguir 2 assentos para o próximo jogo de graça. Ele admitiu isso anonimamente num jornal local, vários dias depois. Chegou, bateu o pé, leva a semente que o Senhor plantou no teu coração. Se mostrou algo maior, leva a semente que o Senhor colocou no teu coração. A estratégia de Satanás é tão engenhosa e eficaz quanto essa. A estratégia de Satanás é tão engenhosa e eficaz que nos pega distraído com coisas menores, cheio de promessas vazias, cheios que você aprende aqui, aí vem uma oferta diferente do que você ouviu, diferente da semente que foi semeada no teu coração e nos rouba. Rouba o quê? O valor, o preço pago na cruz. É fazer da tua identidade um nada, enquanto o Senhor te chama de filho. É fazer você olhar para toda a tua vida e falar, eu sou perdedora em todas as áreas. Não é. Eu estou em guerra com uma, com duas, com 3, mas o Senhor é comigo. Mas você tem que ter essa semente firme no teu coração. Ele arma, querido, isca, armadilha de roubo e prepara o gatilho. E a gente cai. Preocupação com problemas. Tão preocupados e incomodados durante a mensagem. Conflito de personalidade com um irmão. E para que eu vim? Ela está aí, dentro da igreja. Preocupado, sabe?
irritação, você não teve aonde estacionar. Eu tive que dar várias voltas. Orgulho que nos diz. Estou muito feliz porque o pastor hoje está aqui na igreja e realmente ele precisava dessa indireta. Ou ele precisava desse conselho, ou ele precisava realmente ouvir essa palavra. Ai, que bom que Sandra está. Isso é para Sandra. Isso é orgulho, querido, que usa a pá sempre para a vida do outro. É para a vida da Jaqueline, é para a vida da Gleice, é para a vida... Nunca enxada, é para a minha vida. É para a minha vida. Usa a enxada hoje. Solta a pá de orgulho. Se você está aqui, é para você. Tudo isso, queridos. E há muito mais. São roubos satânicos. Roubos satânicos. Como um leão, ele ruge silenciosamente, camuflado, no traje do hábito, do físico, da fala, e gera uma preguiça mental, buscando nos devorar. No momento mais precioso, mais impactante, ele arrebata a própria verdade que a gente mais precisava na vida. Você não precisa guardar tudo, você não precisa guardar toda a palavra. Nossa, pastora, eu não consegui guardar tudo que a senhora falou. Mas aquilo que o Senhor falou, não seja roubado. Não aceite mais esse roubo. Bate o vento, a gente sai daqui, chega ali na porta, cadê? Acabou. Passou. O que cantamos, o que entregamos, passou. Isso não é teoria, querido, isso é guerra. Isso não é teoria, isso é guerra. A batalha está sendo travada nesse exato minuto. Deixa eu lembrar você, não lute sozinho. Você pode dizer isso? Não lute sozinho. Não lute sozinho. O nosso comandante está pronto. E ele traz um reforço poderoso. Lembra de que Jesus disse? João 14, 26. Olha o que ele disse. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará de tudo que vos tenho dito. Essa é a promessa que vale a pena lembrar. O Espírito Santo caminha comigo. Eu posso não lembrar de toda a palavra, eu posso não me lembrar do que foi pregado domingo nem no outro domingo. Mas eu tenho que guardar. O Espírito Santo, o Consolador, enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Aleluia. Aleluia. Começa a pedir ao Senhor agora. Senhor, não me deixa ser roubado, não. Eu preciso lembrar que o Senhor caminha comigo. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que o Senhor está comigo. Quando eu estiver lá fora, quando eu estiver no trabalho, quando me chamarem, me convidarem a uma discussão, quando me convidarem a perder a esportiva, eu preciso me lembrar que o Senhor está sempre comigo. Eu preciso me lembrar que o Consolador caminha comigo. Aleluia. Fica de pé. Faça a sua oração ao Senhor. Que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida